Olá, estamos voltando aqui ao nosso segundo dia de capacitação. Agora nós vamos conversar sobre infâncias roubadas com o Dr. Emerson Costa, da Superintendência Regional do Trabalho, que vai falar sobre os impactos sociais, né, nas crianças e adolescentes vítimas de violência, do trabalho infantil, a questão de mendicância, essas questões também de fiscalização e as ações de enfrentamento que nós temos feito também em conjunto aqui na Operação Caminhos Seguros. Dr. Emerson, é com você. Muito obrigado pelo convite, deputada, todos aqui presentes essa manhã. Está sendo uma manhã que pode ser tarde, para quem estiver assistindo à tarde, pode ser noite, quem estiver assistindo à noite, mas um momento de muitas discussões, aprendizado mútuo, né? E com certeza as trocas que nós teremos pelas redes sociais também vão ser muito importantes para evoluir essas discussões. A temática que foi escolhida aqui foi sobre os impactos, né, sociais para as crianças e adolescentes que são vítimas de violências, e aqui destacando o trabalho infantil como uma forma de violência e a mendicância como uma forma de trabalho infantil. Então, a gente entende que são problemas que precisam ser discutidos, precisam ganhar mais visibilidade. Existe uma ficha de notificação de violência, muitos profissionais aqui que nos assistem conhecem a ficha de notificação de violência, e aqui no Amazonas de 2017 a 2021 houve cerca de 20 a 30 fichas identificando trabalho infantil, né? No total, somando com outras situações isoladas de acidentes do trabalho envolvendo crianças e adolescentes e outras situações de exploração sexual de crianças e adolescentes, essa ocorrência chegou a cerca de 300 no estado todo durante 5 anos, né? Temos mais de 60 municípios, 62 municípios, né? Então vejam o quanto é subnotificado essa situação. Então discutir, buscar o conhecimento, buscar falar sobre essas situações nos ajuda a identificar essas situações como situações que são atípicas, que ocorrem, mas que não devem fazer parte de uma infância segura, né? Que devem ter caminhos para percorrer melhores do que esse de exploração, que apenas retroalimenta um ciclo de pobreza, de vulnerabilidade, de exploração. Quero começar aqui discutindo o que é trabalho infantil. Mas vou trazer essa discussão a partir de um caso também. Alguns casos foram trazidos aqui, eu me lembrei de um caso recente do João. O João, a última vez que eu o vi foi antes da pandemia. E no início do ano ele mandou uma mensagem de texto, me encontrou meu contato, enfim, me adicionou nas redes sociais e mandou um agradecimento. Doutor, obrigado, né, por ter tido uma oportunidade de acessar o trabalho como aprendiz aqui no Amazonas, numa determinada empresa. E hoje eu sou servidor do IFAM, né? Consegui encontrar, né, um caminho melhor para seguir com a minha família, com os meus estudos. E isso se deveu a um fato, né? Onde que eu encontrei o João? Como é que eu conheci o João? Conheci o João a partir de uma denúncia, então aqui a gente fala de denuncie, né, feita por uma aluna da universidade, que estava direito. Ela é incomodada com uma situação que ela via na sua vizinhança. Ela morava lá dessa padaria e todo dia ela passava por ali e via algumas crianças vendendo. Não era ainda mendicância ali, mas era vendendo pupunha, né? E ela se incomodou com aquilo. Numa das aulas nós falamos sobre trabalho infantil, ela trouxe essa situação até mim e eu convidei, né? Vamos fazer essa abordagem, né, juntos. E ela aceitou, né? Ela aceitou, e assim, um spoiler, hoje ela está prestes a ser nomeada também para o cargo de auditor fiscal do trabalho, e parte disso foi desse incômodo dela, desse interesse que ela teve com relação àquela situação de trabalho infantil, né? Ela vai ser colega daqui a alguns meses. E esse caso é muito emblemático, né? Fomos até o João, né, que nós encontramos ali. Ele tinha acabado de chegar, então ele não tinha vendido nada ainda. Ele tinha a missão de vender aquela quantidade ali e dar um retorno para alguém. Ou seja, não foi ele que foi até o mercado, que foi até a feira, que viabilizou
aquele produto, que preparou o produto que estava ali vendendo. Alguém fez toda essa logística, né, e entregou para ele. Pega, metade do que você vender é seu, outra metade você me devolve. Né? Isso nós descobrimos a partir do contato. Ir até o local, fazer a abordagem, conhecer esse adolescente e visibilizar aquela situação que para muitos passam ali, compram por vezes aquele produto, né? E aqui a gente fazendo paralelo com a mendicância, alimentam a partir dos trocados, a partir do dinheiro que se dá, e apenas alimentam e permite que aquela situação continue, em vez de buscar formas de romper. Então, essa aluna, a partir do momento que ela denuncia, que ela acompanha também a abordagem, ela ajuda a romper esse ciclo, né, que muitas vezes vem de outras gerações. O que nós descobrimos a partir dessa situação do João? Conversando com ele, descobrimos quem era o fornecedor daquele produto, que era um vizinho dele. Fomos até esse endereço, né, e descobrimos que além do João tinha cerca de 10 outros meninos também nessa situação, espalhados por vários pontos da cidade, que recebiam o produto dessa mesma pessoa e faziam a venda, no final do dia voltava ali e devolvia metade do lucro daquela venda. Então, você, atuando como rede de proteção, você entende que do outro lado também tem uma rede de exploração, né, que você enxerga ali na ponta, né, aquela criança vendendo ou pedindo, mas na verdade tem pessoas que ganham de uma forma até exponencial em relação a essa criança ou a outras crianças também que estão nessa condição. Então, o João, ele tinha 14 anos quando eu encontrei. Perguntei dele: João, qual é a sua pretensão? Ele falou: eu quero fazer um curso de informática, quero estudar, quero ajudar minha família, meu pai se acidentou, minha mãe é desempregada, eu estou aqui ajudando o sustento de casa. Né? E falei: você tem 14 anos, com 14 anos você pode ser aprendiz. Você tem interesse em ser aprendiz? Eu consigo viabilizar, pedir vagas. Tenho interesse. Você deixaria esse trabalho aqui? Na hora ele disse que deixaria, porque ele sabe que aquilo ali envolve riscos, né, a saúde dele física, ele pode ser assaltado, inclusive pode tomar o dinheiro que ele conquistou naquele dia ali, o próprio deslocamento, a questão de estar exposto ao sol, à chuva, as pessoas que nem todas são educadas e tratam bem, né, aquela criança. Então, ele aceitou. Foi aprendiz, né, e hoje ele traz esse relato de agradecimento por aquele momento ali que alguém se incomodou com a situação dele, acionou o poder público, né? Eu fui não sozinho, eu fui com uma equipe também socioassistencial, encaminhei para um projeto que ele se preparasse para alcançar a aprendizagem. Então, na aprendizagem ele pôde se desenvolver esse potencial que ele tinha ali guardado. Então, é importante nós nos enxergarmos como pessoas que podem fazer diferença na vida, não só de uma pessoa, mas de um núcleo de pessoas. Porque a partir do João, cheguei nas outras crianças, outros meninos, né? Cheguei inclusive no explorador. E descobri que o explorador, ele estava com 19 anos na época. Ele mesmo já tinha um histórico de que vendia também os produtos para o pai. Naquele momento ele era recém-pai, né? Ele estava com um filho de alguns meses em casa. E a forma que ele via de ajudar outros meninos era essa forma, e ao mesmo tempo prover o sustento dele e da família. E quando ele viu que nós ofertamos para o João essa possibilidade, ele perguntou: isso aí não tem para mim também? O explorador perguntou: isso aí o quê? Você está oferecendo emprego para ele. Ele entendeu que era um emprego. Eu também quero um emprego. Nesse caso específico, a gente tem casos e casos. Mas nesse caso eu falei: a aprendizagem ela vai de 14 a 24 anos. Você tem 19. Você realmente pode ser aprendiz. E nós conseguimos uma vaga de aprendizagem também para o explorador, para ele fazer aprendizagem numa organização da sociedade civil que trabalha justamente na abordagem social de crianças e adolescentes em situações de trabalho infantil e outras violações. Então, a gente tentou trazer ele para esse outro lado, né? Não sei qual é a situação dele hoje, mas sei que durante um tempo ele pôde ter noção dessa violação que ele ajudava a perpetrar. Ele saiu da rede de exploração e passou a ocupar a rede de proteção, né? Então, esse e muitos outros casos que nós temos para a gente relatar. Por que é o trabalho infantil? Né? Ele é qualquer atividade econômica ou de sobrevivência. Então, a mendicância também, na medida em que ela é uma atividade de sobrevivência, ela configura também o conceito de trabalho infantil com ou sem a finalidade de lucro, né? Eu posso estar ali apenas pedindo, não vendendo alguma coisa necessariamente,
remunerado ou não, né, eu posso apenas estar sendo explorado, mas sem que eu tenha um retorno específico. O João, ele tinha metade daquele valor que ele produzia, mas podia ser que não tivesse um retorno. E ainda assim é um trabalho infantil. E realizado abaixo da idade mínima, que aqui é o ponto principal. Adolescente pode trabalhar no Brasil? Pode. A partir de 16 anos é a regra do trabalho. A partir de 14, se for aprendiz. Existe alguma proteção, algumas limitações do trabalho para quem tem 16, 17 anos, que não pode ser um trabalho perigoso, noturno, insalubre, penoso, ou que prejudique o acesso à escola. Tirando essas questões que são voltadas à proteção, pode-se trabalhar a partir de 16 anos, inclusive ter a carteira assinada, CLT. Né? Dependendo da atividade, não estando dentro no rol das atividades, na lista de atividades proibidas, você pode trabalhar. E a mendicância ela é uma forma de trabalho, mas ela acarreta riscos. Então nós temos uma lista das piores formas de trabalho infantil que traz algumas atividades que envolvem, por exemplo, exposição ao sol, calor, chuva intensa, abusos, violências, né? A criança que está no semáforo ali, ela está exposta a uma série de adoecimentos, uma série de riscos, e esses riscos, eles levam a idade para esse tipo de trabalho a ser a partir de 18 anos. Então, sempre que houver criança ou adolescente, você está falando sobre trabalho infantil, sobre algo que é proibido no Brasil. Né? As piores formas, elas constam na Convenção da 882. Tem uma lista aqui no Brasil também que aumenta essa lista de piores formas, e a gente está falando de situações que estão sendo comentadas aqui, né, nesse encontro, de exploração sexual, né, de envolvimento em atividades ilícitas, né, que a partir do momento que você está exposto, você está exposto a esse aliciamento para o crime também, né, e outras situações até relativas a trabalho análogo de escravo. Então, o caso que foi trazido aqui de exploração sexual, a gente pode configurar, inclusive, como trabalho análogo de escravo. Né? Imagina ali, você está direcionando para uma adolescente por anos seguidos, né, se utilizando do corpo dessa adolescente para lucrar. Então, é possível também identificar trabalho escravo nessa situação. É disso que nós estamos falando. Nós estamos falando o trabalho infantil como uma ponta de um iceberg. Doutor, assistiu o Titanic? Todo mundo aqui assistiu o Titanic, né? Vocês viram o potencial de um iceberg para derrubar, afundar um navio, né? É muito maior o que está fora do que está embaixo d'água. O trabalho infantil é apenas a ponta desse iceberg. É o que você consegue visualizar e muitas vezes nem visualiza, né? Ou finge que não visualiza aquele problema. Mas esse problema tem causas multifatoriais, né? Estamos falando aqui de um momento aqui de pessoas que estão acompanhando, que estão aqui presentes, de várias formações, né? Várias experiências de vida que podem identificar vários desses problemas, como a fome, a desestruturação familiar, a pobreza, a exploração e a falta de acesso à educação de qualidade. Então, a gente tem várias causas que podem ser atacadas e identificadas, né, a partir do trabalho conjunto. E as consequências também vão ao encontro do que tem sido colocado aqui, né, dessa exposição, dos riscos que são envolvidos, tanto físicos quanto psicossociais, a exploração, né, que aquela criança está submetida. Aqui eu coloquei algumas fotos de abordagens reais, aqui desde a capa, essa aqui também, abordagem aqui em Manaus, inclusive, situação de uma família oral, situação de mendicância, aqui em Manaus. Crianças, né, ali no Mauazinho, que à noite vendem peixe, né, meninas sobretudo, e expostos, né, ali nas ruas da comunidade a toda essa forma de abuso, de violência. O próprio trabalho infantil em si é uma forma de violência, mas pode levar a outras situações até piores. Eu coloquei aqui a situação do João como uma possível alternativa à aprendizagem profissional. A gente sabe que essa possibilidade já está muito concentrada também na capital do estado, né, em razão do polo industrial. No interior, a gente tem mais empresas que poderiam contratar como aprendiz, mas não são obrigadas a contratar. Na capital a gente tem mais empresas obrigadas, então a gente consegue viabilizar mais na capital, mas no interior, deputado, a gente pode inclusive mas convocar, né, os municípios a instituírem programas de aprendizagem dentro de cada um dos municípios, das prefeituras, das câmaras, para que a gente possa encontrar caminhos viáveis
mais seguros para a nossa infância, para os adolescentes a partir de 14 anos. Então, o poder público ele é obrigado a contratar, ele não é, mas ele pode fazer a sua parte. Aqui no Amazonas a gente tem a experiência do TCE, por exemplo, Tribunal de Contas do Estado. Há mais de 15 anos, ele contrata aprendizes e aprendizes dentro de um perfil de vulnerabilidade social. Parceria com instituições, com os bairros, com o serviço de assistência social, para chegar nesse público. A gente consegue fazer isso no interior a partir da capilaridade e do trabalho desenvolvido pela deputada também. Não é isso? Nós tivemos, né, nós fizemos o Dia do Menor Aprendiz, né, na Assembleia, com diversas instituições que, né, buscam exatamente capacitar e diversas empresas que topam, né, vamos dizer, esse desafio de dar uma primeira oportunidade. Afinal, todos nós aqui também já fomos jovens e em algum momento tínhamos que passar pelo nosso primeiro emprego, como que seria nos exigido, né, experiência. Então, a gente tem diversas empresas aqui em Manaus que abraçam esses programas, né? Nós instituímos o Dia, né, do Menor Aprendiz, fizemos essa propositura lá na Assembleia exatamente para que a gente possa resgatar. Até porque esse jovem, quando ele passa por uma capacitação, a gente tem aquela frase que diz: mente vazia, oficina do diabo. A minha mãe falava sempre isso: menina, vai ocupar tua mente, que mente vazia é oficina do diabo. Aí eu falava, bom, é exatamente isso. Quando o adolescente, o jovem, está com conteúdo de qualidade, está capacitado, está trabalhando, ele vai ter menos tempo para estar aí vulnerável, para estar, né, na rua. Então, e ele ainda pode influenciar muitos outros jovens e tem todo um caminho para aprendizado, além de poder ter toda uma ascensão social também, que a gente sabe que o estudo, né, é libertador e proporciona isso. E imagina a questão do trabalho, de ter a oportunidade de aliar um estudo de qualidade, a capacitação e uma oportunidade de trabalho no final, né? É show de bola. É isso. Quem sabe a própria Assembleia também tem esse programa de aprendizagem, né? Fica aqui essa possibilidade. Campanhas de sensibilização são muito importantes, né? Para que a população saiba dos riscos, saibam o que ela está alimentando. Ela está alimentando uma infância que vai ser plena ou que vai envolver violações? Ela está alimentando um adulto que vai ter condições de ocupar e de exercer funções na sociedade, ou um adulto, né, que vai ficar à margem da sociedade? E na terceira idade, essa pessoa ela vai conseguir o sustento próprio a partir de uma aposentadoria, ou ela vai necessitar ainda mais ali também da assistência social. Então a gente tem um ciclo que vai sendo repassado de geração para geração, e isso começa na infância, né? A gente precisa de uma atuação articulada do sistema de garantia de direitos. Então por isso essa iniciativa aqui, esses debates, né, o público está sendo alcançado, para que a gente possa se identificar também como parte dessa solução. Nós somos também parte do problema, mas a gente pode ser também parte da solução. Afinal de contas, né, todas as falas aqui são nesse sentido, e o artigo 227 da Constituição é também nesse sentido, que a família é importante sim, para assegurar os direitos e proteger contra qualquer violação, assim como o Estado e a sociedade como um todo. Então, ou eu sou família relacionada a uma criança, ou eu sou o Estado, ou eu sou sociedade, às vezes eu sou os três. Alguém que é meu parente, eu sou parte da sociedade, tenho uma função pública que é relevante, que eu preciso atuar diante desse contexto, prover tudo isso, né, que é o mínimo para a criança e adolescente, e proteger contra toda forma de violência. Partindo aqui já para o final, a gente precisa também monitorar e avaliar essas ações. Então, se você identifica os pontos ali nos semáforos em que há essas ocorrências, você precisa verificar de que forma que o poder público está atuando para chegar nessas situações, identificar possíveis exploradores, né, que exercem até atividades criminosas ali de exploração dessas crianças, diferenciar de situações que são famílias em situação de vulnerabilidade, precisam de uma assistência social, psicossocial, até de saúde, ou acesso à educação, né, para tentar romper com esse ciclo, acesso à educação integral. Então, diferenciar as situações, né? Situações em que a pessoa está ali de forma recorrente sendo explorada, e situações que realmente envolvem uma vulnerabilidade que precisa de uma atuação mais próxima das políticas públicas estatais, de atuação estatal. Aqui a referência ao estudo que eu comentei no início, né, da subnotificação
da violência contra criança e adolescente aqui no estado do Amazonas, que torna invisível diante do sistema de notificação, mas que na prática a gente vê que o problema é muito maior, muito mais alarmante do que, na verdade, os sistemas de notificação apontam. Isso passa por várias pessoas e agentes do sistema de garantia de direitos. Deixo aqui o canal de denúncias sobre trabalho infantil, tem esse QR Code aí à disposição, o link IP Trabalho Infantil. É um sistema especificamente elaborado para você repassar situações de trabalho infantil. Claro que tem o Disque 100, né, denúncia mais gerais sobre direitos humanos, que envolve também trabalho infantil, mas esse aqui você pode dar detalhes, inclusive juntar fotos, vídeos, também não precisa se identificar, mas você pode trazer mais elementos, o endereço, qual é o semáforo que aquela criança está, quem estava com ela, o que eu observei ali, eu observei que a pessoa chega, deixa, no final do dia ela vem e busca, né? Você pode colocar mais detalhes nesse sistema, ele é especificamente elaborado para situações de trabalho infantil, também situações de mendicância e outras formas de trabalho. E eu queria encerrar aqui com esse trecho aqui da música Semente, do Emicida, que foi utilizada em uma das campanhas recentes do Dia Nacional contra o Trabalho Infantil, que é 12 de junho, Dia Mundial, na verdade, contra o Trabalho Infantil. Ele diz o seguinte, que é muito triste, é muito cedo, é muito covarde cortar a infância pela metade. O que nós temos que fazer é buscar uma infância plena, integral, coesa, que você possa dar para aquela criança, para aquele adolescente, possibilidade de ele seguir caminhos seguros, não caminhos de violação. Obrigada, doutor Emerson. A gente está acompanhando aqui o chat. Excelente fala. A vulnerabilidade é uma porta para as violências, a falta de perspectiva. É de fato verdade. Antes aqui do nosso intervalo nós conversamos, né, doutor Davi, sobre a situação de mendicância, né? Nós batemos um pouco nesse tema ontem. É importante que, né, a pessoa que está ali no carro, o motorista, entenda que a maioria daquelas famílias que submetem as suas crianças a essa situação de mendicância, elas já recebem algum benefício social e elas estão ali de forma reincidente, mesmo recebendo visitas, né, de órgãos da prefeitura ou do governo do estado, mas elas continuam submetendo as suas crianças àquela situação. No momento que a gente dá alguma coisa, a gente também está contribuindo para que elas permaneçam ali e permaneçam utilizando essas crianças. E a gente sabe que durante esse fluxo todo, a gente não tem como mudar essa realidade, não tem como acolher, se a gente, não tem como mudar essa realidade, não tem como dar continuidade se a gente não acolher, se a gente não fizer algo para mudar essa realidade. E tudo só é possível quando a gente, né, tem os órgãos da rede se articulando com clareza, com propósito, né, unindo, né, as atuações. E nós sabemos que os assistentes sociais são eixos importantes, né, nesse processo, ajudam também a conectar os serviços, porque quando a gente identifica, né, uma violação de direito de uma criança, tem outros direitos sendo violados. Aquela criança que está na rua, ela não tem acesso à saúde, ela não tem acesso à educação. Então, a gente sabe a importância do assistente social para conectar esses serviços, para garantir que a proteção ela não seja fragmentada. Então, Núbia, né, eu peço para que você converse aqui conosco hoje sobre esse papel do assistente social na rede de proteção e essa atuação, que realmente é uma atuação precisa e de articulação extremamente estratégica. Bom dia. Sim, todos os dias a gente recebe vários casos de violência, né, violência sexual, violência de abandonos, casos extremamente sérios de crianças e adolescentes que passam. Assim, a gente fica estarrecido, né? Como é que a sociedade hoje vive, né? E deixa as crianças assim passar por isso, e a gente não entende, né, a negligência, né, que é tida, né, que é tão fácil, né, a gente vivenciar isso, né, no nosso dia, essa negligência social que a gente tem. Então, a negligência, ela parte da onde, né? Quando você tem um pai que a criança chega em casa com machucado e não verifica esse machucado, se esse machucado foi na escola ou se foi
em casa mesmo, pelo um padrasto, isso é uma forma de negligência, é uma negligência muito séria. Então, tem casos que eu recebo ligações, aí a pessoa diz assim, eu queria fazer uma denúncia, que a minha filha ela sofreu um abuso pelo vizinho, mas eu estou com medo de fazer a denúncia, porque o vizinho ele é traficante, e eu não sei como fazer isso. Aí eu disse assim, mas onde é a sua casa? Como é que a gente pode estar lhe ajudando? Né? Como é que eu posso estar lhe ajudando para fazer essa denúncia? Porque o senhor sabe que isso é uma negligência. Se você não fazer essa denúncia, você vai estar negligenciando a sua filha, ela pode estar se revitimizando novamente, ela pode estar sofrendo novamente essa violência. E, dessa forma, o senhor vai estar sendo cúmplice dessa violência. Né? Então, essa criança ela passa por diversas violências. Né? É a violência da negligência familiar, é a negligência escolar, que às vezes ela diz para o professor, e o professor vai fazer inúmeros questionamentos, né? Como o doutor Davi já colocou aqui, inúmeros questionamentos. Mas como foi isso? De que forma? Aí a diretora chega lá, né? A professora vai, leva a criança até a diretora, e a diretora vai, chama outra pessoa. Então, a criança está sendo violentada cada vez mais. Então, a criança já fica com mais outro tipo de violência psicológica. E quando a gente fala em violência sexual, a gente está falando aquele tipo de violência que você está expondo o corpo da criança, cada vez mais, expondo o corpo da criança. Quando você fala em abuso sexual, você está explorando também o corpo da criança, você está utilizando daquela forma cada vez mais para mostrar à sociedade que aquela criança, ela... O senhor pode... Fran, sobre a exploração sexual, a gente teve um caso recentemente, né? Sim. Que a menina chegou cheio de marcas, né? E a mãe dela, né, vendia, né, as fotos dela, e também, além de vender as fotos, né, ela usava a filha para explorar, né, de forma assim, trocar pelo um prato de comida, pelo roupas, por outras coisas. Tu lembra disso? Sim. Aí só mostra, né, Núbia, como muitas vezes a gente acha que a questão só a família que vai cuidar. Né? A gente, né, tem batido aqui nessa tecla que muitas vezes não. Onde está acontecendo, infelizmente, a gente não queria dar esses dados, mas volta de novo aqueles dados, que 80%, até 90%, né, já tem estudos, que quando acontece essas situações, infelizmente, é dentro da família. E aí, será se ninguém viu? Será se ninguém percebeu que a criança estava passando por alguma coisa? Porque ela passa, né, muitas vezes pela escola, pelos vizinhos. Então, assim, ali quem estava fazendo era a própria mãe. Né? Aqui a gente não está dizendo, não está entrando nas questões, né? Muitas vezes troca mesmo por um prato de comida, não tem dinheiro, aquela coisa toda. Mas, assim, a denúncia, ela sempre vai ser importante, gente. E ela é uma responsabilidade de todos. Não é só da assistente social, da psicóloga, né, do núcleo de proteção, da procuradoria, claro que isso se faz, né, da delegacia, que chega lá, já chega a denúncia, mas eu tenho certeza também que se o delegado que está aqui presente, assim como o doutor Emerson, que está aqui presente, souber, ele vai denunciar. Né? Então, né, também porque a gente está dentro de uma instituição que já chega as denúncias que a gente também não vai, de alguma forma, ver como vai resolver, ou então até denunciar mesmo. Né? O Disque 100 está aí. Então, eu lembro, sim, Núbia, desse caso, e realmente é um caso assim que, se a gente parar para pensar, a gente nem consegue imaginar, meu Deus, a família. Não, gente, não pense, está dentro da família, está protegido. Era para estar. Uhum.
mas nem todas as vezes vai estar. E quando a gente chega assim para uma visita, né, a gente faz a visita técnica e a gente chega, às vezes a criança está com diversas marcas, né, não só marcas físicas, né, a gente percebe que aquela criança está realmente acuada, né, ela está acuada naquele mundinho dela, ela não quer falar, ela não quer comer, ela está pálida, às vezes ela tem febre, né? E emocionalmente a gente vê que o olhar dela é como se ela estivesse morta, ela estivesse em outro mundo, né? Então, assim, é muito importante ter essa visita técnica, porque a gente não vê só o espaço físico, né? A gente vê muito mais que isso, né? A gente vê quem está dentro da casa, como é o tratamento da mãe, se realmente essa mãe está preocupada, né? Se esse familiar está preocupado com essa criança, se realmente ela tem todo o apoio, né, que é necessário, se ela já passou pelo CRAS, pelo CRES, pelos órgãos, né, competentes, se ela está fazendo o acompanhamento dessa criança. Então, isso a rede tem que estar acompanhando, né? Ela tem que fazer esse acompanhamento realmente pela rede. E, muitas das vezes, eles não fazem, os pais não têm essa preocupação, né? Aquele responsável, ele não tem essa preocupação com a criança, né? E a gente também é um órgão fiscalizador, né? A gente está ali para fiscalizar, né? E atuando, né? E a gente faz um atendimento, né? Se a gente vê que aquela criança não tem esse encaminhamento, a gente vai lá e faz o encaminhamento para a rede. A gente tem essa preocupação e a gente vê, às vezes, a criança não tem nem um documento. Não tem RG, não tem certidão de nascimento. Como é que a gente vai conseguir esse atendimento, né? Então, a gente vai lá e vai atrás de conseguir. A gente vai procurar a rede, vai na Defensoria Pública, vai nos órgãos competentes e a gente consegue acionar todos, né, para que a gente consiga realmente fazer acontecer os direitos da criança. Você listou aí sinais físicos e sintomas, né? Uhum. Imagina uma enfermeira lá da casinha, UBS, que atende para um pré-natal uma menina de 13 anos, Sim. grávida. Né? A gente tem algum sinal ou algum sintoma aí de alguma violência, de algum crime, doutor? O que você entende? Nesse caso, estamos diante de um estupro vulnerável. Não tem o que fazer. Mesmo se o pai assumir? Já pré-constituída. Mesmo se o pai assumir, constituir família? Mesmo se o pai assumir, constituir família, seja o que for, né? Porque a lei ela é clara. Menor de 14 anos que tenha este envolvimento sexual é crime de forma presumida. Mas o crime de forma presumida, é bom que as pessoas entendam que não foi escolhido 14 anos porque está próximo do baile de debutante. Na minha época era isso, tá? Baile de debutante, não sei se na época de vocês era isso mesmo. Mas não é porque houve um estudo biopsicológico que a criança menor de 14 anos, ela não tem a capacidade psicológica e também a sua condição biológica de se autodeterminar-se ali no que diz respeito à sua sexualidade. Isso é um dado. Então, a lei ela não foi colocada por acaso, mas por uma circunstância de proteção. Tá? Núbia, nos ajude nisso. Aprofunde esse tema aí, Núbia. Pois assim, a gente atende vários casos de crianças vítimas de abuso e que chega à gravidez. E muitos casos é pedido de ajuda para fazer, né, a questão do que tem direito, né, até 21 semanas, eles têm direito a isso, só que a gente prioriza a vida, sempre a vida, né, quando não causa prejuízo para aquela criança. Nosso intuito é a vida sempre. Não causando prejuízo, a gente ajuda com tudo que for necessário, né. E a gente teve um caso, né, há uns meses atrás, que a gente ajudou. A menina tentou várias vezes o aborto, tentou até a morte mesmo, e a gente foi, eu e a Fran fomos, né, em vários hospitais, porque ela foi internada, eu acho que umas 4 vezes, né, Fran? Ela tentou suicídio, inclusive, e graças a Deus, a gente foi até em abrigos, né, para ela
ter a criança e depois fazer colocar para adoção. E graças a Deus, né, hoje a criança, ela está com a criança já nasceu, está bem, graças a Deus, é um menino. E a gente conseguiu reverter isso, né, porque a nossa prioridade aqui é sempre a vida, claro, a vida de ambos, né, não só da criança, como da outra criança também, né, que nesse caso são 2 crianças. E, na verdade, quem é o abusador? A gente sabe que o abusador, 94,8% são homens. E, na sua maioria, está dentro de casa, né? Na sua maioria são pais, padrastos, seguido de avós, e conhecidos, né? Alguém de casa, é vizinhos, é alguém da redondeza, é alguém que chega lá para o churrasco e começa a beber, aí, de repente, né, bebe demais, os pais se despreocupam, né, com aquela pessoa, porque já é conhecido, infelizmente chega ao abuso. Às vezes a criança vai para a escola, ele dá uma carona, não, deixa, eu vou te levar, e acontece. Como recentemente aconteceu, né, de um rapaz que fazia condução, né, um senhor de 50 anos fazia condução. A gente vai imaginar que uma pessoa que a gente paga para fazer condução dos nossos filhos vai cometer um abuso com a nossa criança? Não, a gente não imagina isso. A gente pensa que a gente está colocando nossos filhos em mão de pessoas, né, responsáveis. Infelizmente, não é assim. Então, a gente sempre conversa com os pais, desconfie de todo mundo, não confie em ninguém. A gente tem que estar sempre com o olhar atento a tudo e a todos, em todos os momentos. Eu costumo dizer, eu sou mãe, eu sou vó, né? Eu sempre fui uma mãe, assim, muito preocupada. Mamãe, eu quero ir para casa falando de tal, vai ter videogame e tal, a gente vai passar a madrugada. Quem é ele? Onde é? Fulano de tal? Tá. Me deu o telefone dele. Você sabia que meu filho vai ficar sobre sua responsabilidade hoje? Pois é, se acontecer alguma coisa com meu filho, se ele chegar com um arranhão, você já sabe. Então, a gente tem que ser assim. Não pode ser diferente. A gente não pode deixar a nossa responsabilidade na mão de ninguém. É nossa responsabilidade como pais. Então, a gente tem que ter essa função de pai e sempre estar na escola, observando o que ele está fazendo, se nossos filhos estão bem, e ter essa preocupação. E a gente que trabalha na rede de proteção, na rede que trabalha com crianças e adolescentes, a gente tem que estar linkado em tudo, preocupado com tudo. A gente tem que fazer esse trabalho diariamente em articular, né, para ver se a gente está bem, se a gente está fazendo um bom trabalho. A gente estava conversando, né, ainda há pouco sobre a questão da mendicância nos semáforos, né? E a gente sabe que, infelizmente, a gente diz isso todos os dias, nós acompanhamos, né, diversos casos, e durante a Operação Caminhos Seguros, nós estamos novamente nas ruas, né, juntamente com diversos órgãos, e essa ação integrada ela é muito importante. E eu acredito que a gente tem um caso para compartilhar, Núbia, e aí você que estava presente pode, né, tem toda a propriedade aí para compartilhar essa situação conosco. O pessoal da técnica pode colocar as imagens aí. Sim, esse caso a gente acompanhou. Essa mãe, ela já recebe ajuda, né, do governo, ela recebe a Bolsa Família, o auxílio municipal, e o pai também recebe um auxílio de 1.100. E mesmo assim ela estava no semáforo. Ela tem 7 filhos. Aí ela disse para a gente que ela estava lá porque ela não tinha alimentação para os filhos, né? E ela tem uma criança autista e tem mais um em casa. Só que essa criança autista que ela tem em casa, ele já recebe um auxílio também. Ele já é aposentado. Aí, veja bem, por isso que a gente tem que analisar bem os casos, né? Tem casos que realmente é um caso de polícia, né? E tem casos que a gente tem que julgar com outro olhar. Então, essa mãe não deveria estar ali, de maneira alguma. E ela sempre dizia o quê? Eu tenho que... meu sonho é ser
Você não pode fazer outra coisa, estar em casa, vender um din-din, vender um bolo, vender outro tipo de coisa, em vez de estar aqui no sinal expondo suas filhas. Ela disse, não, eu queria trabalhar, eu queria ser enfermeira. Eu disse, olha, enfermeira não dá. Infelizmente, não dá para você ser enfermeira. Por quê? Porque você tem que estar onde os seus filhos estão. Você tem filho pequeno, ela tinha um filho de 1 ano. Esse outro caso aqui, ela vai sempre para essa área aqui, né, lá do Habib's, no Dom Pedro. E quando ela chega lá, ela vai de senhora, né? Ela veste um vestido bem grande, usa a criança, né? Vai sempre com essa criança. Aí pede, o pessoal de lá todo já conhece. Já conhece, né? Então todo mundo dá as coisas para ela. Ela sai de lá com a sacola cheia, várias sacolas. Agora eu tenho 7. É bolsa de roupas, é dinheiro, é comidas. Mas aí, o que traz? Qual é a reflexão que traz para a gente? É que a gente está alimentando que essa criança que está aí no colo dela vai fazer a mesma coisa, e o filho dela também vai fazer. Então, a gente está reproduzindo isso na sociedade. Entendeu? A gente está construindo isso. Cada vez que a gente para no sinal e doa e dá para essa pessoa isso, a gente está criando, construindo isso cada vez mais. A gente não está ajudando. Ajudar se a gente for lá na porta dela e dizer, olha, você vai trabalhar com isso, eu vou te fornecer uma panela de mingau, uma banquinha, você vai vender aqui na sua casa a partir de hoje. Isso é ajudar. E lembrando, né, que essa situação de mendicância, e aí até o doutor Emerson, né, se quiser contribuir, não é um problema a mãe estar lá, né? É um problema ela estar expondo os filhos a essa situação. Nós estamos, né, querendo proteger as nossas crianças e adolescentes, então é um problema a mãe estar expondo as crianças a essa situação, né? Principalmente sabendo que ela recebe benefícios. Bom, a gente precisa ir, né, se encaminhando para o final. Eu vou deixar que as pessoas façam as suas considerações. Hoje é o nosso segundo dia de capacitação, né, aqui da Rede de Proteção. Estamos fazendo aí como uma forma de apoio estratégico da Operação Caminhos Seguros, porque sabemos que todos vocês que estão nos acompanhando aqui no chat são pessoas preocupadas com essa pauta, e isso é exatamente o que nos une. Nós sabemos que a proteção da infância ela é urgente, ela é inegociável. Então, agradeço a todos vocês profissionais, né, das diversas áreas, professores, conselheiros tutelares, que estiveram presentes aqui conosco, médicos, né, que nós lemos no chat hoje, de todos os municípios do nosso estado, que se dedicaram, tiraram esse tempo para acompanhar, para aprender, para compartilhar. Cada um de vocês faz parte dessa grande frente de proteção que não depende só de leis, né, mas também de valores, de convicção e, acima de tudo, de coragem, porque quando a gente está nas ruas, como a gente diz, tirando, né, as crianças daquela situação e até às vezes levando, a gente precisa ter coragem sim para enfrentar e mudar a realidade daquelas crianças. Agradeço a todos vocês, nossos convidados, né, que dividiram experiências, ferramentas reais para a nossa rede, e também a todos os órgãos que compõem a Operação Caminhos Seguros. Sou muito grata por poder trabalhar e ombrear cada um dos senhores, e obrigada por se manterem firmes no enfrentamento a qualquer tipo de violência contra as nossas crianças. Doutora Emerson, suas considerações finais, por favor. Eu quero novamente agradecer o convite e elogiar a iniciativa, né? É importante que nós busquemos nos capacitar, reconhecer parceiros, nos fortalecer também como rede de proteção para que possamos combater as redes de exploração que estão do outro lado. Obrigada, doutor. Doutora Franci, suas considerações finais aqui para todos que nos acompanham. Só tenho a agradecer, né? A gente sempre, nessa troca, a gente aprende muito e passa também as informações que a gente já tem, mas assim, gente, denuncie, né? Não tenham medo de errar, se acha que tem excesso, alguém tem excesso, porque a gente, para poder realmente a gente diminuir as violações de direito, diminuir as violências, a gente precisa da denúncia, mas claro, sempre trabalhando na prevenção, porque a gente
mostrou aqui que é mais fácil prevenir, que não aconteça, do que depois, né, ter que tratar, entrar na rede. É toda uma situação e os danos para as crianças realmente é muito ruim. Então, vamos denunciar, mas trabalhar a prevenção. Doutor Davi, suas considerações finais, seu recado aí para todas as pessoas que nos acompanham nesse segundo dia. Bom, agradeço a oportunidade. E olha, a polícia está atenta e pronto para receber a sua denúncia, tratar com dignidade e saiba, a sua denúncia pode fazer a diferença na vida de uma pessoa. E a primeira pessoa que faz a diferença é na tua, porque você vai ter sentimento de gratidão de ver uma pessoa sair de uma situação tão terrível para uma condição muito melhor, né? E quero, né, já desejar, né, um feliz Dia das Mães antecipado, tá? Sim, a todos. Minha mãe, que é professora, então fica aqui já meu feliz Dia das Mães, e meu pai, que me apoia sempre, e o Pai Celestial, que sempre tem nos dado essa condição de vida. Meu muito obrigado. É isso, e como nós conversamos hoje, ainda nos interiores, onde não temos especializada, todavia é de uma delegacia do interior, né? E nós sabemos que o nosso público que nos acompanha hoje aqui, através do YouTube, principalmente é do interior. Independente de especializada, essas delegacias apuram, tratam, endosam melhor e com certeza criam condições para atender melhor as nossas crianças. Núbia, suas considerações finais, por favor. Obrigada a todos. Desculpa o nervosismo, né, de iniciante, mas foi um prazer estar com todos aqui. Essa troca é muito boa. E não deixe nossas crianças em paz, proteja nossas crianças. Essa é a mensagem que eu tenho a dizer hoje, né? E vamos trabalhar. O núcleo está aqui para receber todos que precisam, né? E a gente está aí. E independente, eu digo que o que importa aqui é a experiência empírica de cada um de vocês, né? A quantidade de atuação, nenhum de nós somos palestrantes, mas a gente visa compartilhar o nosso conhecimento. E a gente sabe que, apesar da gente trazer muitos dados, as nossas crianças e adolescentes, eles não devem ser tratados como estatísticas, e sim como vidas. Eles são prioridade absoluta. Então, é o nosso dever, enquanto agentes públicos, trabalharmos para fazermos a diferença. E vocês podem contar com o Núcleo de Proteção à Criança e Adolescente da Assembleia Legislativa, Procuradoria Especial da Criança e Adolescente. Lá nós temos condição de ajudá-los com os atendimentos, né? Com os diversos órgãos da rede também. A gente está aqui para estender a mão um para o outro. Então, nos vemos na próxima oportunidade. Nos acompanhem pelas redes sociais, Núcleo de Proteção, e até já.